Amém, irmãos? Como é bom estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor. Rever aí alguns irmãos. Como disse o pastor Gilberto, que há algum tempo a gente não via, né? A bênção aí de Altamir e família, né? Que Deus abençoe suas vidas, alegra demais o nosso coração. Presente aí para nós a presença dos amados e daqueles que também estão aí hoje aí pela primeira vez. Mas antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de pedir aos amados, né, você, a Igreja de Cristo Presente, a igreja que está nos assistindo pela rede social, querido, quando você fizer o seu agendamento, faça o máximo de esforço para estar aqui, né, porque no nosso a gente já faz o agendamento justamente para não ter a aglomeração e a gente respeitar as normas estabelecidas, né? Então, 11 pessoas não vieram hoje. E a gente tinha gente na fila querendo vir. Não é verdade? Querido, eu sei que imprevistos acontecem. Poxa, mas dá uma ligada. Aí não adianta você passar o WhatsApp, né? A gente diz que coisas que são emergenciais é no telefone. Liga para a secretária e fala, ó, eu não vou poder vir, porque dá tempo dela encaixar quem está na fila e falar, se arruma aí que dá tempo de ir. Agora, zap, se ela não olhar o zap, né, se depender de a sua mensagem no WhatsApp para mim, meu irmão, um abraço, que às vezes eu fico 2 dias sem meter a mão no telefone, a não ser que ele toque, aí eu vou atender, mas barulhinho de WhatsApp, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vídeo do papagaio, do periquito. Aí não dá, irmãos, eu não tenho, infelizmente, tempo para isso, né? Então, é importante, queridos, que a gente se programe direitinho, a gente pede a colaboração aos amados. É um prazer enorme a gente ver as pessoas aqui, né? E você que faltou, faz falta para a gente, né? A gente desejaria que realmente você estivesse aqui. Eu sei que imprevistos acontecem, mas dá aí uma justificada aí para a gente aí. Tá bom? Nesse caso aí você pode justificar. Você daqui a pouco vai saber por quê que eu estou falando sobre isso. Eu vou até já adiantar, porque a pregação de hoje é justificação ou arrependimento. O que Deus espera de nós? Que a gente se justifique ou que a gente se arrependa? E o interessante, queridos, que durante toda a semana passada aí, né, que fechou ontem, hoje é o primeiro dia da semana, a gente não teve contato nenhum, né, presbítero? Não tivemos contato, né? A única coisa que eu fiz foi colocá-lo no culto lá, não, no ministério, né? Lá no grupo do ministério, mas nada. Ele não sabia que eu ia pregar, eu não sabia que ele ia dirigir o culto, e ele abre hoje, o trabalho de hoje, no Salmo 51, que o título diz, Davi confessa o seu pecado. Confissão. Quem confessa é porque está arrependido. Arrependimento. E no versículo 16 diz assim, ó, pois não deseja sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Está entendendo? O que é coração quebrantado e contrito? O coração que se arrependeu, que está quebrantado diante de Deus por conta de muitas coisas que de repente ele já fez, ele está completamente arrependido, prostrado diante do Senhor. E a gente sabe, queridos, que existe uma dificuldade muito grande no ser humano de reconhecer o seu eu, não é verdade? Nós temos essa dificuldade. Se de repente desentendemos com o irmão, com a irmã, com a mulher, com você com o esposo, com os filhos, com os pais, seja com quem for, por que houve o desentendimento? Porque você está certo. E por que essa outra pessoa se desentendeu por você? Porque ela está certa. Existe uma dificuldade muito no ser humano disso, de reconhecer o seu erro, de reconhecer que está errado dentro de situação. Ou será que em todas as situações nós estamos corretos? Estamos com a razão em tudo? Claro que não, irmãos. Isso eu estou falando no âmbito humano, de pessoa para pessoa.
E eu quero levar isso para o âmbito espiritual, para um nível mais alto, que é com relação a Deus. Eu te pergunto, você já tentou se justificar com Deus? Já? Tem muita gente aí na pandemia que está se justificando com Deus, sabia? Os cultos voltaram, mesmo que agendado, mas eu não vou agendar não vou não, eu fui abandonado pela igreja, eu não vou não, eu não recebi nenhum alô do meu líder. Pessoas se justificando para Deus. Aí a gente faz uma pergunta, querido, tu estava adorando o homem ou estava adorando a Deus? O seu culto é prestado para Deus ou o seu culto é prestado para o homem? Porque quando eu entro por essas portas, querido, quando o cristão entra pelas portas da igreja, não é para adorar pastor, não é para adorar líder de departamento, não é para adorar o louvor, aquele que toca muito bem, aquele que canta muito bem, não. Nós entramos aqui com uma única finalidade, de adorarmos a Deus, na beleza da sua santidade, por conta da gratidão que nós temos, por todos os feitos dele a favor das nossas vidas, sendo nós imerecedores de qualquer ato de Deus a nosso favor. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, somos imerecedores desse ato. Jesus fez porque nos ama, só por isso, não é porque eu mereço, não é porque você mereça. Então, qualquer ação de Deus a nosso favor, não é por conta de merecimento de alguém aqui. Não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, querido, que possa chegar, bater no peito, eu mereço isso. Deus, eu mereço, hein? Não merece não, irmão, não merece não. Por isso que a palavra de Deus diz, não há um justo sequer na terra, todos pecaram, separados foram, todos, da glória de Deus. E se não for o Calvário para fazer essa religação de volta, estaríamos perdidos, e mesmo assim não somos consumidos por conta do amor de Deus. Então tem muita gente aí se justificando para Deus, achando que Deus aceita justificativa. Há muitos anos atrás, eu me lembro que eu encontrei uma pessoa e falei, poxa, tenho sentido tanto sua falta, está acontecendo algum problema, a gente pode ajudar? E a pessoa me deu uma desculpa tão esfarrapada, irmão, tão sem lógica, que eu fiz assim a seguinte pergunta: esquece que quem te perguntou foi eu. Se Jesus te perguntasse agora, por que você não tem ido na minha casa? Você responderia isso para Jesus? Claro que não, pastor. Ué, e eu sou obrigado a ouvir lorota? Na verdade, a gente tenta justificar as coisas para Deus. Querido, com Deus não se justifica. Sabe por quê? Deus é um ser inerrante. Ele não erra em nenhuma das suas posições, em nenhuma das suas decisões, em nenhuma das suas atitudes, em nenhum dos seus projetos. Deus é inerrante, Deus é infalível, Deus não erra. Então, se Ele não erra, não tem como eu me justificar com Ele. Eu tenho que me prostrar diante dEle e falar: Senhor, me perdoa, me perdoa. Não tem como eu, sei lá, tentar dar um jeitinho daquele chamado Miguel. Não tem, não existe essa possibilidade quando se diz respeito ao Todo-Poderoso Deus. Eu posso me justificar em diversas coisas, como eu disse aqui, pô, querido, você agendou, você justifica aí, se de repente você não puder vir, que tem gente querendo vir, para dar tempo dessa pessoa se arrumar e vir prestar o culto ao Senhor, né? Mas quando se diz respeito a erro, a pecado, a desobediência, não tem justificativa, filho, não tem. E eu quero te mostrar isso justamente na Bíblia Sagrada. E olha que isso não aconteceu uma vez só não, hein? E vamos começar logo no livro de Gênesis. Abra aí em Gênesis capítulo 3, logo no princípio, quando todas as coisas Deus criou, capítulo de número 3, do versículo 9 ao 19, olha o que está escrito aqui, eu vou adiantando aqui, tá bom, irmãos? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me.
E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concessão, com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomada, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Está entendendo? Eva tentou se justificar com Deus. Adão tentou se justificar com Deus. Senhor, eu comi por conta da mulher que o Senhor me deu, hein? Foi ela, e quem me deu foi o Senhor. Ainda mandou na conta de Deus também, tentando se justificar. Quando Deus perguntou a Eva, ó, foi a serpente, hein? Aí eu faço uma pergunta para os irmãos: Deus aceitou a justificativa? Aceitou, irmãos? Não. Deus, ele não quer ouvir de nós nenhum tipo de justificativa, irmãos, em hipótese alguma. Sabe por quê? Olha o que significa justificação. Justificação é o ato de declarar alguém como justo, ou seja, que não merece castigo. Quem é justo aí, dá um glória a Deus aí. Amém? E também diz aqui: justificar, provar a inocência, seus feitos os justificam. Isso é justificar. Os feitos deles justificavam. Deus falou para não comer e eles comeram. Então os feitos dele foram de desobediência. Então não existe justificação para isso. Cabia a Adão falar: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Pequei contra ti, desobedeci a tua ordem. Da mesma forma Eva: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas não, eles tentaram se justificar, e por conta de tentarem se justificar, receberam um castigo. Fala para o teu irmão aí: quando tu tenta se justificar para Deus, o castigo chega. Quando tu se arrepende diante de Deus, o que chega é o perdão. Quando há arrependimento, irmãos, o que chega é o perdão. É o perdão. A exemplo disso estava um homem lá na cruz do Calvário, que viveu a sua vida toda dissolutamente no pecado, não reconhecendo a palavra de Deus, não reconhecendo os mandamentos de Deus. Tudo ele havia descumprido, totalmente, rigorosamente descumprido. Cada detalhe de cada mandamento, de cada ordenância, ele havia feito. Mas quando ele chegou naquela cruz, já sendo ali crucificado juntamente com Cristo, ele olhou para Cristo, o reconheceu como Filho de Deus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquele momento houve um arrependimento, ele reconheceu a Cristo e falou assim, repreendeu ainda o outro: nós estamos aqui porque merecemos. Se tem uma coisa que Deus gosta de ouvir, meu irmão, é confissão de pecado. Foi o que Davi fez. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi não escondia pecado, Davi não justificava pecado. Davi reconhecia o seu pecado, confessava o seu pecado. Teve um momento que Deus mandou um anjo destruidor, e Davi orou e falou: Senhor, quem fez fui eu.
Os homens estão morrendo, quem pecou fui eu. A responsabilidade era dele, ele assumia. E quando nós tentamos justificar, nós estamos falando para Deus: eu não assumo a responsabilidade dos meus atos, eu não assumo a responsabilidade dos meus erros. Não, foi ele, ó. Foi ela, foi fulano, foi Beltrano, foi Cicrano. Tem aquele louvor antigo que diz, né? Por que você saiu da igreja? Ah, eu saí por causa do pastor, eu saí por causa da irmã da oração. Você saiu porque você quis sair, você saiu porque você quis abrir mão do amor de Deus. Assuma a sua responsabilidade, querido, porque o que te prende na igreja não são os homens. O que te deve prender a igreja é a sua gratidão ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Gratidão a Deus, que por amor a você enviou seu Filho, que estava à sua destra lá, sendo glorificado, exaltado por anjos, querubins, serafins, arcanjos. Mas por amor a você, nós devemos ser gratos ao Senhor. Então você vai ver que as justificativas de Adão e as justificativas de Eva não serviram para Deus. Porque desobediência a pecado, tem que haver arrependimento e não justificação. Mas a gente pode continuar, e mais além. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 4 e 7. 1 Reis. Olha só. Versículo 4 e 7, depois vou ler o 10. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi-se sentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque será muito longo o seu caminho. No versículo 10, e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me matar. Ou seja, ele tenta justificar a sua fuga diante de Deus. E Deus está falando: querido, levanta, come, porque o teu caminho é muito longo, a tua jornada é muito longa. A obra que eu tenho a realizar na tua vida ainda não acabou não, meu irmão. Não tem negócio de se justificar, que está com isso, que está com aquilo, não. Eu quero mudar a história. Você precisa crer em mim, você precisa acreditar em mim. Querido, a gente precisa confiar em Deus. Nós temos falado aqui, eu vou repetir mais uma vez, a palavra de Deus diz: todos os pecados destituídos, separados foram. O meu pecado me separa de Deus, me afasta de Deus, mas o meu pecado não afasta Deus de mim. Você consegue entender isso? O meu pecado me afasta de Deus, mas o meu pecado não faz com que Deus distancie de mim. Quem se afasta de Deus sou eu, por conta da vergonha, por conta da situação. Então eu me sinto constrangido, ao invés de me arrepender, eu vou me afastando de Deus. Mas Deus está ali: ó, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Deus está sempre nos dando uma oportunidade, em todo momento Deus está querendo nos aproximar. Perceba, querido, que todas as vezes que Israel caía na idolatria, Israel caía nos seus erros, nos seus delitos, e eles se afastavam de Deus, Deus criava uma situação para falar com eles, para se manifestar a eles, porque Deus queria mais uma vez aproximá-lo. O desejo do coração de Deus era de renovar a aliança. Por isso que lá em 2 Crônicas 7,14, Deus vai falar: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus pecados. Não é isso que Deus fala? Esse povo estava errante, esse povo estava distante, mas ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter,
parar de cometer os seus erros e voltar ao meu caminho. Então eu ouvirei do céu, sararei os pecados, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Querido, Deus está sempre disposto a nos abençoar. Mas o que você tem apresentado a Deus? Justificação ou arrependimento? Qual tem sido a manifestação sua diante de Deus? Senhor, eis-me aqui, perdoa-me. Senhor, pô, tu sabe, né? Está complicado. Está complicado, pandemia, sem trabalho, sem dinheiro para pagar as contas, tive que dar um jeitinho, né? Sabe como é que é, né? Ao invés de você dobrar o joelho e falar: Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho condições, estou desempregado, Senhor, socorre-me, ajuda-me. E Deus vai interceder a teu favor, vai agir em teu favor. Aí você abre a palavra de Deus, voltando um pouquinho aí. A gente podia, querido, ir falar de inúmeros textos, mas a gente não tem tempo para isso. É uma palavra breve. 1 Samuel, capítulo de número 15, 21 a 23. 1 Samuel 15, 21 a 23 diz assim, ó: Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor prazer em holocausto e sacrifício, como em quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul recebe uma ordem de Deus para ir ao acampamento dos inimigos e vencer totalmente a batalha, aniquilar tudo que lá estava. Mas ele achou de bom grado desobedecer a Deus. Viu as ovelhas, caramba, as ovelhas lindas, bonitinhas, gordinhas, né, todo o animal perfeito. Vou matar não, isso aqui eu vou levar como despojo de guerra. E quando ele chegou, e Deus já havia falado a Samuel, Samuel olhou e foi até ele. Que negócio é esse aí? Não, a gente trouxe para sacrificar a Deus aqui em Gilgal. Ele tentou se justificar. Ele tentou se justificar pela desobediência que ele havia cometido. Deus aceitou a justificar. É para me sacrificar? É para me agradar que você fez isso? Você me desobedeceu para me agradar? É isso? Então show de bola. Sacrifica aí que eu vou receber. Não, amados. A ordem foi dada. E desobediência a Deus é pecado. Nós temos que obedecer ao Senhor. Nós temos que confiar plenamente em Deus. Por isso entregamos a nossa vida a Ele, porque confiamos nele, depositamos total confiança em Deus. Então Deus dá uma ordem a Saul, que ele descumpre, e depois ele tenta se justificar. Olha o que Deus responde para ele aqui, queridos: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ou seja, desobedeceste a palavra do Senhor, e ele também agora rejeita a ti, para que não sejas mais reis. Deus foi lá e tomou o reinado de Saul, tirou a unção sobre a vida de Saul, por conta de quê? De tentar se justificar de uma desobediência. Querido, isso é muito fácil, porque às vezes a pessoa fala: poxa, então a gente não tem
nem o direito de se justificar. Querido, vamos trazer para nós. A gente está falando de Deus, aquilo que eu falei, que é um ser que não erra, um ser inerrante. Mas vamos para nós pais. Quando tu dá uma ordem para o teu filho, você tem um motivo para dar essa ordem, não tem? Você tem um motivo. Você sabe por que você está dizendo não faz isso. Aí ele vai e faz. Aí depois ele vem tentar ajeitar a situação. Poxa, pai, eu fiz por causa disso, fiz por causa daquilo. Cara, não interessa. Eu falei para você não fazer. Eu falei para você não sair. Eu falei para você não ir. Eu falei para você ficar. Eu falei para você aguardar. Não é assim? Então por que nós queremos mais honra do que Deus? Se quando se trata da nossa situação, a gente quer ser respeitado, a gente quer ser honrado. Mas quando é com Deus, pô, vale a justificação? Não vale, meu irmão. Não se justifica erro, não se justifica pecado. Se arrepende. Então o que Deus está esperando de nós? Justificação ou arrependimento? Claro que é, claro que é. E sabe por quê? Sabe por que você não precisa se justificar para Deus? Você sabe por que nenhum de nós aqui precisamos nos justificarmos para Deus? Abre em Atos dos Apóstolos. Eu vou ler com você. Capítulo de número 13. Versículo de número 39. Olha o que a palavra de Deus aqui nos diz. E tudo que é pela lei de Moisés, não pudeste ser justificado, porque ele é justificado todo aquele que crê. E agora a gente vai mais além para você ver quem que justifica, crê em quem e em quem te justifica. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 11, está escrito assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Querido, fala para o teu irmão aí, quem justifica você é Jesus. É o Senhor que nos justifica. Nós já fomos justificados por Cristo. Então eu não tenho que me justificar de coisa alguma para Deus. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados, dos meus delitos e dos meus erros. Deus não está esperando justificação nenhuma minha, mesmo porque o Senhor Jesus já me justificou. E sabe por quê? Precisou Jesus nos justificar com a sua morte e ressurreição na cruz do Calvário? Porque nós somos incapazes, com os nossos atos, com as nossas posturas, de nos auto-justificarmos. Porque por mais que a gente seja um pecador arrependido, todos os dias cometemos pecado. Então como é que eu posso me justificar diante de Deus? Se todo dia eu falho, todo dia eu erro. Então é impossível, querido, para Deus um homem se justificar. Foi necessário Cristo. Mas se você for mais um pouquinho aí na Bíblia, volta um pouquinho para Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo quem te justifica? Então vamos aprender isso e vamos parar de tentar justificar as nossas atitudes. Mesmo porque todas as vezes que a gente tenta se justificar para Deus, alguém paga o pato. Alguém é acusado por nós. Alguém toma na cabeça por conta disso. Porque fulano, mas é por causa de Beltrano. A mulher que tu me deste. É sempre assim, irmãos. Sempre assim. E Deus não nos chamou para sermos acusadores. Não é esse o propósito de Deus na nossa vida. Nós somos portadores sim, mas é de boas notícias. Estamos aqui para pregarmos o Evangelho, para anunciarmos as boas novas de salvação.
para falarmos de vida, para falarmos de paz. Não estamos aqui para falarmos de morte, não estamos aqui para falarmos de guerra. Estamos aqui para anunciarmos a verdade, e a verdade é Cristo, que é autor e consumador de todas as coisas. Então a Ele sim eu tenho que me prostrar e me arrepender. O interessante, querido, que nós cometemos pecado, voltamos a cometer pecado, e aquilo que eu disse, a gente se afasta de Deus com o nosso pecado, mas Deus não se afasta de nós. Eis que estou à porta e bato. Oh, aleluia. Senhor, obrigado por tão grande misericórdia. Obrigado, Senhor, por essa misericórdia infinita que Tu tens assim para com as nossas vidas, porque é grande demais, é grande demais. E queridos, prova disso na palavra de Deus. Eu vou perguntar, e você que conhece a Bíblia aí, você responda para você, não precisa falar em voz alta não. Eu vou te fazer uma pergunta aqui: quem mais pecou, Davi ou Saul? Quem conhece a história de Saul, quem conhece a história de Davi, quem mais pecou? Davi ou Saul? Saul ou Davi? Davi pecou mais do que Saul. Os relatos dos momentos errantes desses homens na Bíblia mostra que Davi pecou muito mais do que Saul. Cometeu mais delitos, cometeu mais pecados do que Saul. E Deus vai e rejeita a Saul. E por que Deus não rejeitou Davi? Se Davi cometera mais pecados do que Saul, se Davi errava mais do que Saul. Por quê, meu irmão? Porque a grande diferença é justamente essa. O que acontecia no coração de Saul é que ele queria sempre se justificar. Ele tentava sempre se justificar. Ele sempre tinha um motivo para ter feito aquilo. Ou alguém sempre era culpado dele ter realizado tal façanha. Mas como é que era com Davi? Você lembra de Davi? Como é que era com Davi? Quando Davi peca com Betseba e Deus fala que vai tirar o filho, como é que foi com Davi? E Deus vai lá, tira o filho dele. Como é que foi com Davi? Davi se arrepende, que ele coloca uma roupa de pano de saco, se prostra diante de Deus. Davi fala com o Senhor, Davi adora o Senhor, Davi glorifica. Primeiro ele faz aquele jejum em pano de saco, tentando salvar a vida do filho. Deus não ouve aquele jejum, não atende aquela oração. Aí quando o Senhor leva aquela criança, ele entende o que realmente ele havia realizado. Então ele pega, bota um banho, bota uma roupa bacana, pede comida e começa a adorar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quando Davi faz o censo, que Deus falou para ele não fazer o censo, e Deus manda o anjo destruidor, e se não me falha a memória, já tinha morrido quase 700 homens, e naquele momento Davi: Senhor, tem misericórdia, quem pecou fui eu que errei. Quando Davi chega à eira de Araúna, o que ele faz? Araúna falou: meu Senhor, tu és o meu Senhor, tu és o meu rei, a terra é tua, o gado é teu, tudo é teu, pega o que você quiser. Ele diz assim: eu não oferecerei a Deus sacrifício nenhum que não me custe. Ele reconhecia o seu pecado. Davi sabia quem de fato ele era, e ele não escondia isso de Deus, mas ele se prostrava diante de Deus. Querido, se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, confessa os teus pecados ao Senhor. Se confessar os teus pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar, mas tem que haver confissão. Não adianta, meu querido, você tentar esconder de Deus, porque nada fica oculto ao Senhor. Não adianta você tentar se justificar a Deus, não adianta. Eu falei, querido, o que significa justificação, mas olha o que significa arrependimento. Arrependimento quer dizer mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude, ou seja, conversão genuína. Quando eu me arrependo, eu tenho uma mudança de mente, a minha mente já começa a mudar. Quando eu me arrependo, eu tenho mudança de direção, e tenho uma mudança de atitude. Eu não vou fazer mais isso, isso desagrada a Deus, isso me afasta de Deus. Então eu tenho que ter esse entendimento.
Querido, eu quero convocar você, querido e amado, nós estamos na Escola Bíblica Dominical, que demos início há pouco tempo, falando sobre o livro de Atos. Temos aprendido muito nessas 3 aulas que já tivemos, porque mostra ali como deve se comportar a igreja do Senhor, o que é ser a igreja, o que é ser corpo de Cristo, o que é ser membro do corpo de Cristo. Aprendemos de verdade em Atos dos Apóstolos o que é ser igreja do Senhor, o que é servir a Deus. E parece que hoje o povo não está preocupado em conhecer a Deus, em conhecer as Escrituras, em saber o que de fato você precisa fazer nessa terra, como cidadão dos céus, como servo de Deus. Parece que as pessoas ouvem aquilo que diz assim: olha, a salvação é de graça, é pela graça, e esquece da outra parte, que é pela graça, mas não é de graça, né? Você não vai ser salvo porque você merece, mas você também não vai ser salvo pecando, não é, irmãos? Então é pela graça, mas não é de graça. A gente tem que ter uma atitude diferente aí. É justamente essa atitude de arrependimento que significa mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude, essa conversão genuína. Sermos realmente obedientes à palavra de Deus, tementes a Deus, e nos colocarmos diante dele e falarmos: Senhor, seja feita a tua vontade. E quantas das vezes, querida, a gente tenta agradar o homem desagradando a Deus? E a Bíblia fala: importa agradar a Deus e não ao homem. E a gente faz o inverso. Faz o inverso. E a gente se acha justo, se acha certo. A palavra de Deus nos ensina tanta coisa. Tanta coisa. E olha que a gente lê, relê, ouve pregações, faz estudo da palavra, vem à Escola Bíblica Dominical, mas parece que a gente não quer mudança na nossa vida. Eu até conheço, mas daí a praticar, afinal de contas, né? Quantas pessoas já abandonaram liderança na igreja, dizendo assim: poxa, pastor, mas eu tenho família, eu tenho que cuidar da família. Eu pensei que o maior desejo do teu coração era levar tua família para o céu. Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa. E crer em Jesus Cristo não é obedecer, não é fazer a vontade dele, não é se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida completamente à vontade do Senhor. Família eu também tenho. Todos nós temos, graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor pela nossa família, que Deus continue abençoando. Agora, se você acha que você pode fazer melhor para a sua família do que Deus, não é? Continua aí. Eu acredito que não. Eu acho que é hora de fazer uma reflexão e falar: poxa, deixa eu parar de me justificar e começar a me arrepender dos pensamentos que eu tenho tido, da direção que eu tenho tomado. Afinal de contas, eu quero minha família toda no céu. Eu quero a igreja no céu, eu quero o povo no céu, eu quero todo mundo glorificando e exaltando, entrando pelas portas dos céus com louvor e adoração ao Senhor. E eu vou me esforçar mais, para fazer aquilo que agrada a Deus. Sabe quando o apóstolo Paulo diz: olhar para as coisas que são de cima, dar importância às coisas que vêm do alto? E a gente está dando importância às coisas terrenas, olhando para as coisas terrenas, olhando para as coisas que estão aqui embaixo, atento às coisas que estão aqui embaixo, priorizando as coisas que estão aqui embaixo e achando que estamos bem na fita com Deus. Às vezes aquele irmão que trabalha na obra nos incomoda, e o irmão que não trabalha, que nem aparece na igreja, não nos incomoda.
A gente tem que estar incomodado, queridos, com tudo que a gente tem visto nesse mundo e temos ficado de braços cruzados. A gente tem que se incomodar com isso, porque eu preciso me arrepender das minhas escolhas ruins, dos caminhos, das direções ruins que eu tomei e voltar para Deus. O ministério de louvor sobe ao altar e fazer de fato a vontade do Senhor. E começa a pregar o Evangelho. Eu vejo hoje, às vezes, os cristãos dando muita ênfase ao que o mundo fala, dando muita ênfase a comentários ridículos que são citados na internet. Não, eu tenho que responder. Sabe como é que tu responde, querido? Com uma vida de fé, com uma vida de compromisso com Deus, com uma vida no altar do Senhor, glorificando e agradando o poderoso Deus, pois a Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Você não tem que ficar discutindo em rede social, batendo boca com fulano e cicrano porque pensa diferente de você. Queridos, o que vale é isso aqui, ó. O que vale não é a minha vontade, o que vale não é os meus achômetros, aquilo que eu acho que sei, não. O que vale é a palavra de Deus, em que o Senhor Deus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ai daquele que acrescentar ou tirar um tio da minha palavra, porque a palavra de Deus se cumprirá, quer você creia, quer você não creia. Então, para que eu vou bater boca com pessoas que são incrédulas? Incrédulas que eu digo ao Evangelho, porque acreditam em outras coisas, né? Amém. Cada um acredita no que quer, querido. A escolha é pessoal, isso é individual e é direito de cada um. Mas eu não vou bater boca, eu não vou perder meu tempo em rede social batendo boca com fulano, com ciclano. Mas que absurdo que ele falou de Deus, não é? Que absurdo. Uma vez, há muitos anos atrás, num livro aí, eu não lembro agora o nome do escritor, mas ele escreveu no livro dele, não é aqui no nosso país não, mas ele escreveu uma frase assim: se Deus existe, é necessário matá-lo. Ele escreveu isso no livro. Querido, cada um vai dar conta de si a Deus. Agora eu vou responder, vou entrar na rede social, vou procurar saber quem é o autor, vou entrar em contato com ele. Eu tenho que defender Deus, Querido, Deus não precisa de defesa não. Deus não precisa que ninguém defenda ele não. Deixa nas mãos de Deus. Para tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Na hora certa, se ele não se arrepender do que falou, não se consertar, é Deus que vai estar com ele. É Deus que vai resolver com ele lá, ó, frente a frente lá. O que nós devemos fazer, queridos, é orarmos, é amarmos as pessoas e clamarmos por misericórdia. Quando eu soube que um homem desse falou, o que eu tenho que clamar é por misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Sabe quando Jesus estava na cruz do Calvário sendo crucificado e só fez o bem na terra? O que ele falou? Né? Foi na hora que Jesus fez aquele hino: desça fogo do céu, né? Queima eles agora. Foi? Não foi não, meu irmão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o papel da igreja de Cristo aqui na terra. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, querido, peça a Deus para que Deus os perdoe e se arrependa do mal que você fez ou que tem feito e se conserte com o Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Ele, pois a Ele toda a honra, todo o louvor e toda